Ele diz o seguinte: confiou os seus bens aos seus servos. A um desses servos, ele deu 5 talentos. Aqui na parábola em Mateus, foi quem recebeu mais, recebeu 5 talentos. Uma mão cheia de talentos. Talentos podem ser muita coisa. São inteligências, são sensibilidades, são capacidades artísticas, são visualizações da realidade, são sabedorias especiais, são dons de intuição, de conhecimento prévio, não profético, mas de certeza da verdade como prêmio e galardão para quem nela vive. Talentos matemáticos, talentos biológicos, genéticos, talentos musculares, talentos cerebrais, talentos psíquicos, talentos paranormais, talentos de solidariedade social especial e abrangente, talentos para defesa, para cobrir, para proteger, para abrir asas, talentos de asas largas e longas para abraçar inabraçáveis, talentos, tudo quanto haja de bom na vida é o que pode visitar você e o que pode ser confiado a você, e com certeza absoluta, olhe para mim. Olhe para mim aqui, ó. Com certeza absoluta, você recebeu em confiança inúmeros talentos para desenvolver. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos. Nem todo mundo recebe os mesmos dons. Nem todo mundo tem as mesmas capacitações. Nem todo mundo tem as mesmas habilidades. Nem todo mundo tem as mesmas faculdades mentais, espirituais, psíquicas e de todos os outros níveis que a gente já aludiu a eles aqui. A um outro ele deu 2 e a um outro ainda ele deu 1. Tem gente que tem muito, tem 5. São pessoas de uma multiplicidade de recursos mentais, espirituais, psíquicos, intelectuais, culturais, eficientes e eficazes na prática de tudo quanto realizam, com capacidade de pegarem coisas com muita facilidade. Gente para quem um pingo é letra. Vêm logo, partem na frente, enxergam anos adiante. A uns deu 5, a outros deu 2. São pessoas que vivem na média ponderada, humana, com recursos medianos, mas todo mundo com recursos a trazer, a oferecer. Não tem ninguém despotencializado, por inteiro e totalmente ninguém. E esse último aqui que tem 1, mas esse um dom que tem é alguma coisa que eventualmente ele faz melhor do que ninguém. Às vezes, esse indivíduo com um único dom que tem é alguém que recebeu capacitação de realizar aquele dom melhor do que ninguém. Por isso, se ele não realizar, vai fazer falta. Vai deixar de cumprir objetivos necessários em algo que Jesus pensa que tem que funcionar com organicidade. Ele pensa nesses servos e nos dons que aos servos foram confiados como quem pensa num corpo e na sua conectividade orgânica, de modo que quem tem mais desenvolve o que tem, cada um pega o que possui e desenvolve, e é do crescimento e da evolução que vai de 1 a 5, que vai de 1 a alguém que tem capacitações que pouca gente possui, mas todos fazem parte de uma soma, e o que Jesus espera é que todos recebam e, tendo recebido, multipliquem. A gente não está no mundo para assistir, nós estamos neste mundo para fazer provimento e multiplicação.
A ideia de Jesus é que cada discípulo seu fosse como um sal jogado numa terra totalmente insossa, sem sabor de nada, cai aquele sal ali. E dá gosto. Ninguém sabe de onde vem, mas melhorou. O que é isso? Mesmo quem não viu a pataca de sal que foi jogada no panelão da terra, sente a diferença. Jesus esperou fosse isso aqui. Em cada mente de cada um de nós houvesse uma lâmpada. A gente andando iluminando o mundo com o nosso olhar. Aonde a gente projeta o olhar, ou aonde a gente chega tem luz. E da soma dessas luzes, um clarão inequivocamente presente na percepção da humanidade. Era isso que ele esperava, é isso que ele espera de mim. Pode ser que você não tenha querido nada com isso até o dia de hoje, mas eu tenho querido tudo com isso. E tenho trazido para ele tudo que eu tenho. Espero que ele me dê anos mais de vida para que eu entregue tudo que eu possua, em tudo que ele me deu, da melhor forma que eu consiga. Porque é ele quem diz, ele deu a cada um conforme, segundo a sua própria capacidade. Segundo a sua própria capacidade. Eu recebi muitos dons, mas ele me capacitou para exercitar todos os meus dons. Tenho dons prioritários, tenho dons secundários e tenho dons terciários. Os meus talentos prioritários são os que eu tenho que desenvolver mais do que tudo e colocá-los adiante de tudo, porque eles são a locomotiva existencial do meu ser. Tenho talentos secundários, que são coisas que eu sei fazer, que eu posso fazer, que eu entendo de como devam ser. E, na ausência de outros, eu faço como eu fiz a vida inteira. Você me perguntar, você nasceu para ser um escritor? Eu diria, você não. Eu nasci para ser um evangelizador, ensinador do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a minha prioridade, essa é a minha locomotiva. Agora, eu escrevo. Eu escrevi 200 livros impressos. Praticamente 190, por aí. No meu computador ali, no meu portal, tem texto guardado para fazer mais uns 150 livros. Mais bem elaborados do que os que eu fiz, porque escrever, eu escrevo porque eu não consigo parar de pensar, então eu produzo o tempo todo. Mas é a minha prioridade? Não, a minha prioridade é fazer isso que eu estou fazendo aqui com você e que eu venho fazendo nesses últimos 52 anos no mundo inteiro, com todo mundo, e eu queria que a terra inteira ouvisse. E depois vem dons secundários, depois vem dons terciários. São coisas que você consegue fazer. E porque você consegue fazer, em havendo necessidade, você faz. Você não se omite. Porque você foi aquinhoado com uma quantidade enorme de recursos, de multiplicidades sensoriais e até parasensoriais. Paranormais, algumas delas. Geniais, algumas delas, porque veio tudo da graça dele. É favor imerecido. Foi decisão dele colocar aquilo sobre a sua vida. Não foi você que se capacitou, foi ele que deu essa capacidade. E com ela os dons para serem desenvolvidos. E então partiu. Deu a cada um segundo a sua capacidade. É isso que devia pacificar o coração da gente. É que cada um tem que fazer apenas aquilo que é segundo a sua capacidade. Eu não me ofereço para fazer uma série de coisas que eu não nasci para fazer. Eu não nasci para ser contador, eu não nasci para contabilidade, eu não nasci para ser comerciante. Tem alguma coisa errada nisso? Não, eu só não é meu dom. Eu não tenho nem cacuete de vendedor. Eu não nasci para ser um organizador. Desde criança eu sempre soube que eu tinha uma grande capacidade de empreender qualquer coisa. Onde eu botei a mão na vida, cresceu. Mas Deus não me deu o dom de ficar ali como gestor das coisas que eu começo. A maioria das coisas que eu comecei, outros continuaram, exceto aquela que só eu posso fazer e que eu compartilho aqui com você. Essa é minha. E do jeito que ele me deu para fazer, ninguém mais na Terra tem igual. É singular e é único. Reconhecer isso com gratidão é a primeira devoção da minha vida, das minhas práticas efetivas de trabalho e de serviço.
e reconhecendo o degradê de cada uma dessas condições e da capacitação que ele me deu e a maturidade para saber o que vem antes, o que vem depois e o que é essencial, o que é importante, o que é necessário. Que são coisas diferentes, o essencial é inegociável, o importante a gente faz de acordo com as possibilidades. E tem aquelas outras coisas que são circunstanciais, que a gente até sabe fazer e em podendo a gente realiza, mas se outros puderem fazer com a mesma qualidade ou até melhor, a gente os estimula a fazer, porque às vezes é a única coisa que ele faz e faz melhor do que você. Então, começando a entender isso, você se pacifica. Meu Deus, isso resolve uma quantidade enorme de problemas no divã, com psicólogos e psicólogas, você querendo saber o seu lugar na vida, você competindo com outros, ou se medindo, às vezes dentro de casa. Por que somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Uns têm mais dons, ou têm mais capacitações, ou se dão melhor do que outros. Quando a gente entende isso aqui, a gente para de olhar para o lado e a gente aprende a olhar para cima e a dizer obrigado pelo que tu me deste, ajuda-me a desenvolver com todo critério, com toda honestidade, com toda sinceridade e com todo o amor que puder habitar e explodir e se expandir e crescer no meu coração. E então partiu. E então veio o hiato. E então veio a demora. Mas nessa demora e nesse ato, ele deixou servos capacitados para fazerem o que ele entregou. Quem quer que esteja fazendo sem capacidade é porque ele não chamou. É alguém que de gaiato se meteu. Mas aqueles a quem ele chamou, a esses, Paulo diz que ele capacitou. A todos quantos ele chamou, a esses também capacitou. É o que Paulo diz, falando de dons, em 2 Coríntios 12 e 14. Em 1 Coríntios 12 e 14. Aqueles aos quais ele chamou, a esses também ele capacitou. Por isso Paulo diz a Timóteo, acende a chama do dom que tu recebeste pela imposição das minhas mãos. Não deixe isso morrer, porque tu fostes capacitado. Não enterra esse dom. Ele partiu. E eu estou aqui. E hoje eu estou aqui em nome dele, falando com você. E quero ser um servo prudente e fiel. E quero pegar tudo que ele me deu e quero que multiplique, que cresça, e que aumente, que atinja. E não tenho dom de contabilidade para também não ficar me medindo com ninguém, nem com coisa alguma. Não tenho nenhuma fixação em quantidades. Às vezes vem gente que me mostra assim, olha só, quantos carros Deus me permitiu que eu comprasse. Aí eu vejo a garagem do indivíduo. Meu Deus, aquele monte de carros. Eu me lembro que a primeira vez que eu levei um susto assim foi quando eu cheguei na casa de um amigo cristão e ele me levou à garagem do prédio de luxo onde ele vivia e me mostrou aquela metade de garagem toda dele, todos os carros importados, verdadeiras preciosidades caríssimas, milhões e milhões naquela garagem. E eu dizia, como é que você consegue usar todos esses carros? Ele disse, não, tem carro aqui que eu já não uso há meses. Tem gente que paga para vir aqui só para esquentar, dar uma volta no quarteirão e guardar. Eu disse, então para que você precisa de dar? Que às vezes me dá vontade de sair com aquele Pérola. Às vezes me dá vontade de sair com aquele outro, assim. Às vezes é aquele outro que é um luxo quando eu saio com ele. Parece assim que uma realeza está chegando. E eu ouvindo aquilo tudo. E apenas pensei, falei, meu Deus, que desperdício. Que trabalho. Que futilidade. Que tolice. Outro dia mesmo, eu estou contando aqui 1, 2 histórias de centenas iguais. Mas outro dia mesmo, há 15 dias atrás, um mês atrás, uma pessoa veio aqui e me mostrou uma quantidade enorme de fotos de carros glamourosos. Aqui, alguns assim parecem o carro do Batman, aquele primeiro, antigo. Isso, aquilo outro. Lindos, antigos. Eu gosto de ver antiguidades. Mas outra vez eu pergunto, o que você consegue fazer com isso? Não, é só o prazer de saber que é tudo meu. Tá bom.
E o quanto que isso enche o coração, o quanto que isso preenche a vida, o quanto que isso traz significado para viver, o quanto que isso serve contra a depressão, contra o divórcio, contra o descontrole emocional do próprio indivíduo, que tem todo esse poder, mas corre o risco de não ter autocontrole e ser capaz de bater na mulher, encher a cara de uma mulher linda de bordoada, mas tem todo esse poder na garagem e não tem nenhum no coração e na mente. Cada um recebeu segundo a sua capacidade, e então ele se ausentou e você está aqui. Ele está presente pelo Espírito Santo em mim, mas não na história das visibilizações. Eu não olho para o lado e vejo Jesus ali sentado. Só a IA é que anda com essa brincadeira agora. Ele se ausentou do país, se ausentou da história, se ausentou da dimensão das visibilidades e das concreções e nos deixou no lugar dele. Nos deu o Espírito dele para morar e habitar em nós e nos selar, nos potencializar, nos capacitar, nos tornar eficazes para nós sermos Jesuses nesse mundo, Cristos nesse mundo, conforme a capacidade de cada um, conforme o dom de cada um, conforme a face, o rosto, a personalidade de cada um, cada personalidade moldada ao caráter de Cristo, cada dom sujeito ao amor de Deus, cada talento colocado a serviço de Deus no próximo e no cuidado da criação. É para isso que eu e você estamos aqui, caso você até o dia de hoje esteja se perguntando para que eu vim ao mundo? Pelo amor de Deus, você não entendeu até agora? Qual a razão de você estar aqui? Eu vou prosseguir com você amanhã. Hoje eu queria fazer essa introdução e amanhã eu quero falar daqueles que vivem o apocalipse dos talentos com positividade e aqueles que vivem o apocalipse dos talentos com negatividade. E aí você vai eventualmente se enxergar muito melhor. Eu te peço, Jesus, que o Espírito de Deus tenha nos enfiado essa consciência como uma cunha inarrancável do nosso coração. Por favor, faz essa cunha abrir esse coração de pedra. Converte o meu coração de pedra num coração de carne, de gente, de Cristo em mim. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém.